Esse amigo que fala é Marcelo Evangelista e hoje eu quero estar aqui para vocês trazendo mais um vídeo aqui para vocês em nome do Senhor Jesus. Peço para vocês que ainda não é inscrito no canal que se inscreva-se aqui no canal. E hoje eu venho trazer o testemunho de arrebatamento da irmã Zípora Muxala. Amém, meus irmãos? Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Vida. Esse vídeo eu quero dedicar à irmã Maria Aparecida, que pediu esse vídeo. Amém? Um abraço para você, irmã. Peço que você goste desse vídeo, todos que estão aqui no canal. Deus abençoe a vida de vocês. Fica com mais um vídeo aí, com mais um testemunho de vida, com mais um testemunho de arrebatamento, em nome de Jesus. Hoje eu acordei para a oração da meia-noite com a minha irmã Raquel. Enquanto orávamos, a presença do Senhor era tão forte na sala que eu nem conseguia levantar minhas mãos em adoração. Sempre que eu as levantava me encontrava de cabeça baixa me curvando diante da presença do Senhor. Quando terminamos de orar, ficamos muito felizes por causa da presença do Senhor que havia chegado de forma poderosa. Quando eu voltei para a cama nem fechei os olhos para dormir. Meus olhos espirituais se abriram. Eu estava bem acordada, e comecei a ver com meus olhos espirituais. Eu vi uma grande rocha como as que eram usadas para fechar túmulos nos tempos bíblicos. Era redonda e extremamente grande e grossa. Foi colocada como uma tampa para o inferno. Eu vi a rocha se mover como que por um grande puxão, como uma tampa sendo puxada para um lado, e o som da atração produziu um ruído extremamente grande. O inferno foi aberto, e eu comecei a ver o que eu não estava vendo devido à rocha que estava me impedindo. Quando olhei para dentro, imediatamente vi inúmeras pessoas como a areia da praia levantando as mãos de um lado para o outro gemendo e impotentes. Essas pessoas não paravam de gemer de dor por um segundo, mas continuavam sem parar. Era como se fosse uma música interminável. Eu não as ouvia pararem de chorar por um minuto. Era como se cantassem uma música que eles não pudessem cantar. A dor era horrível. Eles gritavam sem parar. Suas mãos estavam no ar, e eles estavam movendo-as para cima e para baixo em movimentos circulares enquanto gemiam continuamente. Essas pessoas haviam queimado tanto que as suas peles eram da cor cinza como cinzas. Eles eram incontáveis. Literalmente incontáveis. Eu vi homens, mulheres, adolescentes, idosos, coxos, cegos e até crianças. As pessoas estavam até em cadeiras de rodas, mas estavam no inferno. Eles pecaram na terra. Alguns tinham uma mão amputada ou uma perna amputada, ou apenas um olho bom, e alguns até tinham muletas. Ser coxo ou amputado não significa que você não irá para o inferno quando picar. Eu vi todas as variedades de idades, aqueles em seus 20 anos, aqueles em seus 30 anos, aqueles em seus 50 anos, aqueles em seus 90 anos e etc. Totalmente incontáveis. Eu até pude ver as variações entre as pessoas. Eu pude ver pessoas baixas, pessoas altas, pessoas gordas e pessoas magras. Alguns até tinham barbas que pareciam desgrenhadas, enquanto algumas estavam em ternos caros e etc. Em resumo, eu pude ver que eram pessoas como nós, de todas as classes sociais e raças. A multidão era infinita em todas as direções, direita, esquerda, costas e frente. Era como um grande tapete que continuava desenrolando sem chegar ao fim. Eu não vi onde as pessoas começavam ou onde elas terminavam. Eu estava no meio. Eles estavam lá por diferentes razões, por mentir, roubar, orgulho, fornicação mundana e etc. A lista é interminável. Eu vi um menino que parecia ter 10 anos que estava lá por insultos. Ele havia aprendido esses insultos com o que estava assistindo na televisão. Eu também notei que ele estava vestindo uma camisa que tinha um desenho demoníaco de um desenho animado do Homem-Aranha. Mas o Senhor disse que esse desenho tinha sido desenhado à imagem de um verdadeiro demônio no inferno.
O Senhor havia dito a Raquel e a mim que ele não queria que seus filhos usassem roupas com desenhos demoníacos. Há um espírito nesse desenho que controla o seu comportamento quando eles usam isso. O Senhor também nos disse que as pessoas deveriam se livrar de roupas com desenhos como esqueletos e crânios, e outros desenhos demoníacos porque têm espíritos malignos. Você só poderá orar por roupas sem desenhos demoníacos e elas ficarão purificadas de quaisquer feitiços que foram lançados sobre elas ao fazê-los. O Senhor disse que para roupas com desenhos demoníacos estes deverão ser queimados. O Senhor já avisou várias vezes que a televisão secular está levando as pessoas ao inferno. TV secular e qualquer programa não cristão, por exemplo, todos os filmes mundanos, incluindo filmes familiares, novelas, lutas, cartoons mundanos, por exemplo, como aqueles encontrados na Disney, JNR, Disney, Nickelodeon e talk shows que não glorificam a Deus, Tyra Banks e outras coisas mundanas, mesmo aqueles que são chamados de filmes cristãos, ou qualquer outro entretenimento que se Jesus fosse à sua casa, você não assistiria em sua presença. A música secular e também qualquer música não cristã, mesmo músicas que são chamadas de cristãs pelas pessoas e que no entanto têm batidas mundanas como a rumba, reggae, rap e etc. são profanos para o Senhor. 1 João 2, 15 ao 17, Tiago 4:4. Eu vi uma menina de cerca de 8 anos que estava no inferno por usar cabelo artificial e maquiagem. Eu também notei que ela estava usando um top de alças e o Senhor disse que isso era indecente. Vestir as crianças do sexo feminino em roupas indecentes como costas nuas, calças, top de alças e outras roupas indecentes vai aterrá-las no inferno. O Senhor disse: é isso que os pais estão ensinando a seus filhos. Até meninas tão jovens assim estão se maquiando. As crianças pequenas também veem essa maquiagem de desenhos animados como a Barbie, e querem se vestir como aquelas caricaturas. Elas querem se vestir com as saias curtas e calças que veem nesses desenhos animados. Diga aos seus pais para ensiná-las o caminho do Senhor e a se vestirem decentemente porque elas estão vindo para este lugar. Se uma criança sabe o certo do errado e não faz o certo, elas estão vindo para este lugar. Muitas vezes em desenhos animados eles retratam como se vestir assim é como se fosse uma dama, mas tudo é uma armadilha. Neste lugar eu também vi um demônio que tinha tranças feitas de lã de algodão. Ele estava correndo no inferno e perfurando pessoas que costumavam fazer isso na terra. Eles queriam evitar o uso de cabelos artificiais, e assim faziam tranças usando lã de algodão. 1 Timóteo 2, 9 ao 10. O Senhor também me disse que essa garota também estava ali por causa dos atos sexuais. Ele me disse: ela pode parecer jovem, mas imitou o que viu na TV. Estes são os jogos que as crianças brincam. Crianças tão jovens como esta estão tendo namorados e namoradas. Isso é o que eles estão vendo na TV e eles imitam. Diga aos pais que criem os filhos no caminho do Senhor. 1 Coríntios 6, 9 ao 11, e Apocalipse 21, 8. O Senhor moveu a sua mão como se descobrisse uma cortina, e eu comecei a ver outra seção do inferno que eu não estava vendo. Estava cheio de crianças. Alguns poderiam ter apenas 5 e 4 anos. O Senhor disse que se uma criança chega a uma idade em que ela sabe o que é certo e o que é errado, eles têm que escolher fazer o certo. Ou então eles também estarão vindo para este lugar. Não é sobre a idade deles, mas sobre o pecado que eles estão carregando. A Bíblia diz para educar as crianças no caminho do Senhor. Provérbios 22, 6. Por exemplo, uma criança que não sabe o que é certo ou errado pode roubar algo de você, mas ela não vai tentar se esconder. No entanto, há uma idade em que uma criança roubará algo de você, e ela esconderá essa coisa de você. Isso significa que eles agora sabem o certo do errado. Nesse estágio, eles são responsáveis perante Deus pelo que fazem. As pessoas não veem assim, e pensam que só porque alguém tem 4 ou 5 anos vão automaticamente para o céu. As crianças amadurecem de forma diferente, e se uma criança de 4 anos souber que roubar é ruim, e no entanto eles roubam, essa criança é responsável perante Deus. Os padrões humanos não são os padrões de Deus. É sobre o pecado neles e não a idade. É por isso que a Bíblia enfatiza a educação dos filhos no caminho do Senhor.
Os gritos eram ensurdecedores, extremamente horríveis. Os gritos que soavam pareciam ser produzidos por animais extremamente feridos lutando por sua fuga de uma armadilha. Agora imagine isso 10 vezes mais intenso e desesperado. Eu não sabia que os vocais humanos eram capazes de produzir tal som, especialmente não de crianças. Eles pareciam cavalos. Não há nenhuma maneira humana de explicar isso. Seus gritos de desespero ecoavam a cada centímetro do inferno. Estavam todos estendendo as mãos queimadas e ossudas para o Senhor. Ninguém era orgulhoso demais para pedir ajuda, mas todos eles de comum acordo, como se um sinal tivesse sido feito para que eles o fizessem instantaneamente, estendendo suas mãos uniformemente para ele. Olhar para os seus rostos fez meu coração pular em grande e intenso medo. Eles estavam parecendo horríveis. Para aqueles que ainda tinham olhos, seus olhos se arregalaram como se estivessem chocados com a dor que sentiam e faziam gritos estridentes. Eles eram humanos queimados e sofriam além do que poderia ser explicado, e pareciam aterrorizados como se não fossem humanos, mas algum tipo de criatura feia e deformada. Eu vi telas de TVs gigantes nas paredes, e estes tinham os desenhos animados que eles costumavam assistir na Terra. No entanto, essas telas tinham enormes barras ao redor delas, e os desenhos que estavam passando não mais entretinham as crianças, mas zombavam delas por estarem no inferno. Pedaços de pele que tinham sido queimados de preto estavam pendurados nas barras que protegiam as TVs como trapos, e as paredes e as telas de TVs pareciam salpicadas de gordura humana. Muitas dessas caricaturas do mundo são desenhadas nas imagens dos demônios. Na Terra esses desenhos os entretinham, mas agora no inferno esses desenhos tinham mudado seu caráter. Em vez de dizerem coisas engraçadas para fazê-las rirem como na Terra, eles zombavam delas. Havia um desenho animado que perguntou ao outro dizendo: "Então, como é se sentir no inferno?" E o outro desenho animado pareceu pensativo por um momento e respondeu: "O que eu posso dizer é assim e assim. Realmente não posso descrever." E eles riam e dançavam de costas para as crianças em chamas enquanto cantavam de maneira zombeteira dizendo: "Nós as trouxemos aqui." Eles pareciam coelhinhos. Eu também vi um desenho animado que tinha sido desenhado na forma de uma dama, mas estava usando calças, batom e brincos com longas unhas rosadas. Parecia arrumada. E os dois coelhos perguntaram: "Você está tão arrumada, para onde vai?" E o outro desenho animado respondeu: "Vou para o inferno, já volto." E eles riam. Eles estavam zombando das crianças por estarem lá. A TV secular ensina às crianças muitas coisas erradas e faz com que o pecado pareça normal. Se você não está criando seus filhos no caminho do Senhor, você está matando eles. Você está levando eles para o inferno. Jesus disse: Porque os pais também compram os seus filhos com smartphones quando são jovens e não estão monitorando o que estão fazendo nos computadores. Eles não sabem que estão expondo eles a material obsceno como pornografia e o mundo do mal lá fora. Eles pensam que comprar esses telefones é um ato de amor. Diga-lhes que criem seus filhos no meu caminho para que nunca se afastem dele. Ele também disse que muitos pais que alegam acreditar em santidade permitem que seus filhos vão a festas de aniversário de seus amigos e colegas de classe. Eles não sabem que em tais festas eles vão fazê-los dançar a música secular. O Senhor também disse: Não haverá desculpas para fazer as suas filhas usarem calças, nem mesmo em nome de equipamentos esportivos. Isso é equipamento esportivo ou equipamento infernal. Diga a eles para se arrependerem. Mesmo quando você compra seus uniformes da escola infantil ou saias esportivas, o Senhor disse que eles devem ser decentes. Ele disse que não aceitará nenhuma desculpa para se vestirem decentemente, nem mesmo em nome de um uniforme escolar. Há muitas armadilhas para este lugar, e a única maneira de escapar é se apegar a Jesus aqui na Terra. O Senhor também me mostrou videogames, jogos para laptop e jogos de telefone como Corrida do Templo, Invasão de Tumbas, Mortal Kombat, Need for Speed, Zuma, Príncipe da Pérsia e outros jogos, e me disse que eles são totalmente demoníacos, uma armadilha para o inferno e isca para sua alma. Estes têm espíritos demoníacos, linguagem suja. Alguns são desenhados à imagem de demônios reais e eles são viciantes.
Você pode gastar as horas jogando esses jogos, mas você não pode gastar 30 minutos em oração. Eles impedem o seu relacionamento com Deus. Jesus disse: diga-lhes para me honrarem. Todas estas multidões que você vê aqui são seres humanos como você, mas eles não me honram. Eu sou santo. Eu não tolerarei pecado. Eu digo novamente que não tolerarei pecado. Eu não farei exceção, nem mesmo para você que estou mostrando tudo isso. Se você não viver em santidade, você estará vindo para se juntar a eles neste lugar. Mesmo os pais que não criam seus filhos no meu caminho, eu vou exigir uma cobrança deles. Mães, pais, avós, tios, tias, ricos, pobres e crianças que sabem o certo do errado, todos estão vindo para este lugar. O único que permitirei ao meu reino é aquele que obedece à minha palavra. Não apenas um frequentador da igreja, mas alguém que ouve a minha voz de correção e muda seus caminhos. Cada palavra que o Senhor disse carregava um senso de urgência. Ele estava realmente falando sério e estava derramando gotas gigantes de lágrimas o tempo todo para a humanidade que está perdida. Muitas vezes fazemos piadas sobre como está tudo bem se formos para o inferno. Mas eu vi a seriedade desse lugar. Todas essas piadas são muito esquecidas e todo mundo quer sair deste lugar. Mesmo aqueles que blasfemaram o nome do Senhor quando estavam aqui na terra e praticaram feitiçaria, eles querem sair para que possam se arrepender. Eu também vi pessoas que morreram há milhares de anos e que viveram na época de José, e ainda queriam sair. Eu também vi alguns que estavam vestidos como antigos egípcios correndo no fogo. O Senhor me disse: estes são os que foram tragados no Mar Vermelho quando tentavam perseguir o meu povo de Israel. Êxodo 14:26. Eles também queriam sair. Eu também vi algumas pessoas que se pareciam com reis desde os tempos antigos, até os reis da Bíblia. E eles estavam implorando ao Senhor para tirá-los dali. Eles não haviam obedecido a Deus aqui na terra e serão eternamente punidos. Eu também vi a Jezabel e Acabe da Bíblia. E eles estavam amarrados juntos de costas um para o outro com uma vara entre eles. No inferno eles estavam amaldiçoando um ao outro a cada segundo. Eles estavam dizendo uns aos outros: eu estou neste lugar por causa de você. É tudo culpa sua. A culpa é sua. Você me trouxe a este lugar. Eles se odiavam, mas eu vi que ser amarrado uns aos outros quando eles tinham ódio profundo um pelo outro era parte de seu castigo. Eu vi uma criatura que parecia um cachorro grande, quase como um lobo na aparência. E sua boca era quase como os tentáculos de um polvo. Só que eles não eram muito parecidos com um polvo, e os abria e fechava como um polvo. Ele estava atacando a Jezabel, e a arranhava com patas como as de um leão e a amaldiçoava em uma língua que soava muito antiga e ainda muito demoníaca. Não soava como uma linguagem humana. Ele a amaldiçoava repetidas vezes com uma voz de puro ódio enquanto a atacava e lhe dizia: adore, pois agora este é o seu reino. Outro demônio feio do outro lado estava esfaqueando Acabe com uma lança de gancho. Tinha os pés feios que pareciam sapatos de futebol com espinhos. Suas unhas dos pés eram enormes garras com ganchos pretos que pareciam foices usadas para a colheita. Ele puxou seus intestinos e mostrou-os para Acabe. Ele ficou aterrorizado ao ver seus próprios intestinos. Havia gritos horríveis e dores além das palavras humanas ou o que a mente humana pode imaginar. Esse poste que estava entre eles podia ser girado. E vi que os dois demônios trocavam girando o mastro para torturar. O Senhor me disse: eles estão aqui por idolatria, e esse demônio que você está vendo como um cachorro é um dos seus deuses na terra. Mas é um demônio. Eles foram enganados e agora eles devem pagar por seus... Meus irmãos, são terríveis. A ação do inferno. É importante que venhamos ensinar aos nossos filhos os caminhos do Senhor, o caminho que se deve andar, meus irmãos, porque Deus não tomará o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. São os nossos atos aqui na terra que vão dizer aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Amém, meus irmãos? E muitos têm brincado com a salvação da sua alma, até mesmo dentro das igrejas. As igrejas nos dias de hoje têm sido vergonhosos, como as moças se vestem, como os rapazes se vestem, como as pessoas se comportam dentro da casa do Senhor. Amém?
E essas pessoas não terão misericórdia de Deus quando partir aqui da terra da maneira que estão. Então vamos guardar o nosso coração, vamos colocar as nossas barbas de molho, para que não venhamos ser pego de surpresa. Amém, meus irmãos? Pecados, filha, eu amo aquele que peca, mas eu odeio o pecado que eles estão abraçando. Eles estão abraçando isso porque eles amam tanto mais do que eles me amam. O Senhor também me disse que o rei Saul da Bíblia também estava ali naquele lugar, mas ele não o mostrou para mim. Para todas essas pessoas no inferno as coisas do mundo haviam passado, e porque elas estavam praticando elas haviam morrido com o mundo. Eu vi que para aqueles que sabiam e tinham até ouvido sobre o inferno, eu vi que todos eles sentiram como se ninguém nunca realmente descrevesse o inferno para eles. Eles estavam pensando que se fosse possível para um humano descrever aquele lugar, eles nunca teriam virado um pé para a direção da estrada para o inferno. Eles estavam pensando, se eu soubesse que é assim, eu teria gasto cada segundo trabalhando para ele. Se ao menos eu conseguisse tirar apenas a ponta do meu dedo midinho para fora deste lugar para não sentir dor por um segundo. Não havia nenhum momento em que eu estivesse em paz quando eu estava naquele lugar. Qualquer lugar que eu olhava para minha esquerda ou direita eu me horrorizava. Meus olhos estavam continuamente pulando para fora, e com a mão em minha boca eu continuava exclamando. Eu estava em choque. Meu coração estava continuamente batendo alto em grande medo. Eu podia ouvi-lo com meus próprios ouvidos. Até o jeito que eu gritava de horror me chocou. Eu não posso imitar aqui na terra como eu estava gritando lá quando vi tudo isso. É como se cada um de nós tivéssemos uma voz interior escondida que vem do centro do coração e só pode ser expressada naquele lugar. Você não pode expressá-la aqui na terra. Eu fiquei horrorizada e pensei, e se eu permanecer neste lugar? Mas do jeito que eu olhei não havia saída. Apenas pessoas ao meu redor. Eles fediam. O lugar todo também estava queimando com uma substância química perigosa chamada enxofre que fazia a respiração ficar 100% impossível. As pessoas prendiam a respiração, e quando não conseguia mais segurá-la tentavam obter um pequeno suspiro de ar. Mas quando eles faziam isso seus órgãos internos derretiam como uma vela. Era como se o ácido tivesse sido derramado sobre eles. Para essas pessoas, eu vi que colocá-las no que chamamos de lava de um vulcão aqui na Terra seria como encharcá-las em uma guia de água fria e colocá-las nas condições que temos aqui na Terra, e que até derreter pedras em líquido seria como derramar água da torneira nelas. Nada na Terra está ao lado do que elas estavam sentindo. Até o calor da lava no inferno não é como a lava aqui na Terra. Sua intensidade não pode ser descrita. Não é de admirar que Marcos 8,36 diz que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo se não perder a própria alma. O inferno não é um lugar projetado para seres humanos. Foi projetado para demônios. É por isso que é tão horrível. Você não precisa ir para o inferno. O céu foi criado para você. Apenas se arrependa e peça a Jesus para ajudá-lo. Peça pelo batismo do Espírito Santo. O Senhor quer um povo santo assim como Ele é santo. Ele não só quer a santidade interior, mas também quer a santidade externa. Temos que mostrar ao mundo que somos seus filhos. Alguns homens estavam lá por causa da flacidez das calças ou porque fizeram dreads em suas cabeças, cortes de cabelo mundanos como moicanos e etc. Isso é mundanismo. Algumas mulheres estavam lá por causa do branqueamento da pele, usando diferentes tipos de calças incluindo calças de escritório, pintando as unhas, colocando unhas falsas, cabelo artificial, maquiagem e etc. Eu vi homens e mulheres que usavam anéis de moda e brincos. Eu vi uma jovem que estava usando uma calça jeans de cintura alta, e ela tinha um delineador preto sob os olhos. O Senhor me disse: eles achavam que eram sábios quando faziam essas coisas e queriam ser estrelas na terra, mas agora precisam queimar em fogo líquido. 1 Timóteo 2, 9 ao 10. 1 João 2, 15 ao 17. Eu me senti presa neste lugar, mas o Senhor estava segurando minha mão. Seu rosto estava brilhando com uma luz brilhante. Eu me senti em paz quando olhei para o rosto do Senhor, mas imediatamente me horrorizei quando olhei de novo e continuei gritando.
As pessoas cujas roupas eram agora apenas trapos tentavam estender as mãos para nós, mas era como se houvesse um escudo invisível ao nosso redor. Eles não podiam nos alcançar. Eles estavam vindo tarde demais para ele. Eles deveriam ter se aproximado dele quando estavam na terra. Eu também vi que eles estavam terrivelmente famintos. Para alguns deles havia até um buraco físico em seus estômagos como uma ferida vermelha. E os vermes continuavam enchendo os buracos. Eles estavam sedentos, cansados, com fome, sem sono, e isso continuava se acumulando. Não havia alívio da fome ou sede. Ao invés disso, só há acréscimo e nem alívio dos outros tormentos. Para os que estão no inferno também vi que até a própria voz deles é um ruído para eles. Eles queriam descansar, não apenas do barulho das vozes dos outros, mas também das suas próprias vozes. Sua própria voz é um ruído para eles, mas eles não param de gritar. Não há paz nem silêncio no inferno. Jesus disse: Você tem medo de avisar alguém sobre um lugar como este? Você sabe que se você não os avisar, eles estarão aqui. Não apenas 10 milhões de anos a partir de agora, mas por toda a eternidade. É como um círculo que apenas dá voltas e volta novamente, mas não termina. É difícil para vocês humanos imaginarem a eternidade, mas eles estarão aqui por toda a eternidade. Apenas avise para eles. Avisá-los sobre esse lugar não vai te tomar o dia inteiro. Alguns minutos vão salvar alguém do inferno. Eu também vi demônios correndo para a terra para atacarem as pessoas com coisas mundanas, ao contrário de como se esperaria vê-los correndo. Estes estavam correndo para cima e não para baixo. Estavam virados para cima e subiam a colina com dardos nas mãos no que pareciam lâminas cinzentas. Esses demônios estavam com os seus rostos olhando para onde eles estavam indo. E eles pareciam determinados. Você podia ver os músculos vibrando em suas coxas enquanto corriam. Eu vi coisas como filmes, músicas e desenhos mundanos. Eu vi esses filmes exibidos em corredores de rua sendo vendidos. Essas coisas eram deles para prenderem as pessoas ao inferno. A Bíblia mostra que o inferno está abaixo. A terra está acima. E quando vem do inferno você sobe e não desce. Ezequiel 31:16. Para a música, não é apenas a música americana que é considerada como música secular e leva você ao inferno, mas até mesmo música local, canções de amor e etc. Desde que a música não glorifique a Deus. Eu estava ouvindo tudo o que o Senhor estava me dizendo, mas eu estava apavorada. Eu estava extremamente apavorada. Eu pensei que ele simplesmente desapareceria e me deixaria neste lugar. Eu me senti tão fraca e assustada que não aguentei mais. Meus joelhos pareciam espancados e eles estavam cedendo. Eu não aguentei. Grande medo veio sobre mim. Fluxos de lágrimas escorriam dos meus olhos. Eu pensei que estava lá para ser torturada. Continuei implorando ao Senhor dizendo: Senhor, que pecado eu cometi? Por favor, me tire deste lugar, porque eu estou aqui. Por favor, eu te imploro. Eu já vi o inferno muitas vezes, mas nunca assim. Isso foi mais intenso, e as coisas que eu estava vendo eram mais horripilantes. O Senhor ainda estava segurando firmemente a minha mão e não a soltou enquanto eu estava naquele lugar. Ele estava segurando com tanta força que senti como se estivesse preso à minha mão. Nem mesmo os demônios conseguiram me afastar. O Senhor é fiel. Ele nos ama, mas não quer o pecado. Ele também não estava falando comigo como um inimigo, mas como um amigo que está profundamente preocupado e em um tipo de dor que nós humanos não somos capazes de sentir. Ele estava preocupado porque as pessoas estão vindo para este lugar, e ele não queria que eles viessem mais. Ele não suportava a dor. Eu continuei protestando que eu queria sair daquele lugar. O Senhor olhou para mim com uma expressão no rosto. Ele tinha uma expressão de profunda preocupação e balançou a cabeça de lado como se dissesse: Estou lhe mostrando para que o mundo possa saber. Ele balançou a cabeça como se dissesse: Você não sabe, você realmente não sabe o que é estar queimando neste lugar. O Senhor chorou amargamente com a mão sobre os olhos. Ele me ajudou a levantar e me disse: Eu não vou deixar você aqui, mas você deve dizer tudo o que eu te disse, até sobre sua família. Eu quero que o mundo saiba que ninguém é especial demais para ir para o inferno. Eu te amo e amo a sua família. Eu amo o mundo, mas as pessoas devem se arrepender porque, embora eu as ame, elas virão a esse lugar se não se arrependerem. Como eu amo eles, eu os amo. Eu
e por eles. O Senhor gemeu como alguém profundamente angustiado que até ouviu seu coração gemer. Ele chorava amargamente e não silenciosamente. Ele chorou alto com grandes gemidos. Eu vi o sangue inundando de suas mãos. O sangue do Senhor era vermelho, mas parecia que a luz vinha dele como raios brancos de luz. Ele disse: Diga-lhes que meu sangue lava de todo pecado. Satanás mente para eles que não importa o quanto lhes tentem, eles nunca irão para o céu. Mas lhes diga que o Senhor Jesus Cristo os guiará. Satanás mente para eles para que ele possa derrotá-los. Se eles obedecerem à minha voz e pedirem que meu Espírito Santo venha e viva dentro deles, eles conseguirão, porque eu venci o mundo. Até mesmo muitos dos membros de sua família atualmente estão marchando para este lugar por causa da televisão secular, música secular, vestindo calças quando são mulheres, cabelos artificiais e mundanismo. Diga-lhes que não farei exceção. Diga às pessoas de todas as raças que eu não farei exceção. Ninguém está acima dos meus santos padrões. Todos os homens são iguais perante a mim, dos mais ricos da terra até os mais pobres de todos. Eu sou Deus. Eu não tenho padrões humanos. Meus padrões são estabelecidos com a terra e eles não serão movidos. Muitas pessoas gostam de dizer: esta mensagem sobre a santidade é para os africanos. Temos usado maquiagem e calças, e essa é nossa tradição há anos. Ou eles dizem: estou fazendo isso para poder parecer inteligente. Você está dizendo que Deus te fez sujo do jeito que Ele criou você. O inferno está te esperando se você não se arrepender. Isaías 29:16 diz: pode a coisa formada dizer: ele não entende. Eu também notei muitas outras coisas no inferno além das que o Senhor estava me mostrando. Eu vi um grupo de demônios alinhados para fazerem duas fileiras. Eles estavam vestidos com armaduras metálicas cinza que não tinham provisão para os olhos ou nariz, mas estavam completamente selados. Eles dançavam as danças rotineiras que as pessoas dançam aqui na Terra. Eles se moviam para a direita, para a esquerda, para trás, giravam e então levantavam uma das mãos e faziam um símbolo de cabeça de bode com seus dedos e exclamavam imediatamente dizendo: todos saudam a Satanás. Esta parte do inferno que eles estavam dançando estava chovendo ácido. Eu entendi que para todos aqueles que fazem essas danças eles estão realmente louvando a Satanás como esses demônios estavam fazendo. Eles estão vindo para este lugar. Muitas pessoas também fazem esses tipos de danças em casamentos. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago 4:4. Essas danças são demoníacas. Muitas pessoas fazem isso, mesmo em filmes, e o que as pessoas veem na TV elas imitam. Eu também vi uma grande placa com palavras que pareciam letras de cabeça escritas lá. No entanto, suas letras não se pareciam com letras do nosso alfabeto. Um enorme demônio estava de pé sobre o tabuleiro e apontando para o tabuleiro usando uma vara. Ele estava falando com demônios que tinham grandes cabeças redondas mas com corpos de bebês, e estavam sentados de pernas cruzadas. Os olhos desses demônios eram vermelhos do mal. Eu entendi que este demônio enorme estava ensinando a esse grupo de demônios idênticos mais maneiras de levarem as pessoas ao inferno, mais táticas para levarem a humanidade a este lugar. Os demônios tinham cabeças grandes e corpos pequenos, o que significa que eles sabem muito, mas vêm inocentemente entre humanos como bebês, como se não soubessem nada. Os demônios em forma humana são reais, e estão vivendo entre nós. Jesus disse: diga ao meu povo para orar. Esses demônios não são nada quando encontram a oração. Eu sou Deus, não há outro Deus, só eu sou Deus. Eu vi Satanás de pé de longe nos observando atentamente. Ele estava olhando para o Senhor com um olhar astuto e parecendo profundamente pensativo. Eu podia ouvir seus pensamentos dizendo: ele está destruindo o meu reino. Eu não posso acreditar que ele está destruindo o meu reino. Eu trabalhei muito duro para tê-los neste lugar e não posso acreditar que ele quer destruir o meu reino. E ele começou a gritar comigo em uma voz assustadora que soava como se estivesse passando por algum meio metálico. Era como se muitas pessoas falassem ao mesmo tempo. Ele dizia: cale a boca, cale-se. Se você não calar a boca sobre o que viu, trarei sua mãe para este lugar. Eu trarei seu pai para este lugar. Eu trarei seu irmão. Quando você tiver filhos, eu vou trazer todos para este lugar. Vou assá-los e comer a sua carne. Então é melhor você calar a boca. Ele estava tentando me chantagear, mas o Senhor me disse:
Ele é o pai de todas as mentiras. Toda palavra que sai de sua boca é uma mentira. Fale e não fique em silêncio. Eu quero que a humanidade seja salva. Aquele que não compartilha o meu evangelho com outras pessoas impede que conheçam a verdade. Essas pessoas estão caindo no inferno a cada segundo. Olhe. Ele apontou com a mão e eu vi multidões inumeráveis como nações e areias da costa do mar caindo na velocidade da luz no inferno. Suas roupas estavam balançando ferozmente com o ar, e algumas tinham